A gente vai assistir uma entrevista que eu fiz há pouquíssimo tempo aqui com a Roseli Mendonça. A gente fez essa entrevista via Skype. Ela é a autora do livro Meu Corpo, Meu Corpinho. Uma entrevista, um bate-papo importantíssimo para pais, educadores, cuidadores de criança, que fala sobre, esse livro fala profundamente sobre a questão do assédio infantil. Opa. E como encaminhar essas crianças para um conhecimento desse assunto sem agressividade. Olha, é um papo muito, muito legal. E eu recomendo que todos assistam esse VT, porque de fato ele está muito lindo e você vai entender por que já já. Meu corpo tão meu, tão bonitinho. Testa até a cabeça. Ele é todo importante. Algumas partes podem encostar. Outras não. Nem bicha. E desse jeito fofo e com um recado absolutamente necessário, verdadeiro, a gente começa essa entrevista com ela, Roseli Mendonça, autora do livro Meu Corpo, Meu Corpinho. Roseli, bem-vinda ao Revista da Manhã. É um prazer conversar com você. Ao mesmo tempo que a gente tem um assunto absolutamente necessário de ser conversado, eu sei que ele é um assunto difícil e que muitos pais precisam transpor uma barreira para começar esse tipo de conversa ou para implantar esse tipo de assunto com os filhos, não é? Oi, Regiane, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em participar, em poder contribuir. E sim, esse é um assunto extremamente espinhoso, extremamente delicado. E as pessoas têm muita dificuldade de tratar desse tema com as crianças. E a realidade que a gente vê é que os nossos pequenos, muitas vezes, estão tendo que resolver isso sozinhos. E nós precisamos abordar de forma adequada o assunto com as crianças. Elas precisam urgentemente da nossa participação de uma forma ativa, um olhar atento, um diálogo aberto. Senão os riscos continuam aí e elas não sabem se defender. Existe uma idade exata em que a gente deve começar a conversar ou para cada idade existe uma forma correta de abordar o tema? Então, aí vem uma ideia que está muito assim impregnada no imaginário da maioria das pessoas, que prevenção ao abuso seria, por exemplo, convidar a criança em um determinado dia e horário e conversar com ela sobre o assunto. Mas a prevenção, para ser realmente efetiva, ela precisa mais que uma conversa. Então, o diálogo, ele faz parte. Mas desde quando a criança é um bebê, a nossa abordagem, o nosso tratamento com esse bebezinho já é um tratamento preventivo contra o abuso sexual. Ela precisa saber diferenciar o que é um tratamento respeitoso, adequado, de um tratamento abusivo. Porque diante de uma situação abusiva, diante de uma aproximação que vai começar ali um aliciamento, a criança percebe que já não é mais respeitoso, que aquilo não faz parte da forma como ela é tratada em casa. E ela tem um insight de que algo está errado. Eu preciso procurar ajuda. Então quer dizer que nós pais, as mães, os pais, também no intuito muitas vezes de fazer uma brincadeira, abraçando, beijando, a gente também pode ser abusivo, dependendo do tipo de brincadeira, do tipo de atitude que a gente tem com eles no dia a dia? O problema da brincadeira não é a brincadeira em si, porque a nossa intenção, né, na maioria das vezes, as pessoas elas têm uma boa intenção. Então a gente vê a criança fofinha, bonitinha, pequenininha, então a gente pensa, né, eu vou apertar, eu vou pegar no colo, eu vou beijar, eu tenho esse direito. É uma criança, a criança gosta disso. Então, essas brincadeiras... E precisa também, né? Precisa do toque, né? Isso é necessário. Quando é que essas brincadeiras, né, de chegar e pegar uma criança no colo sem perguntar para ela se ela quer um colo, dar um beijo na criança sem perguntar se ela quer receber um beijo? Onde está o problema? O problema está no seguinte: os abusadores, a maioria deles, se aproxima da criança dessa maneira. Então, o abusador, ele é para a criança, ele se faz para a criança como alguém carinhoso, atencioso ou atenciosa, né? Também há mulheres que abusam. E a criança fica confusa, por quê? Porque ela já está acostumada a entender que o adulto tem direito sobre o corpo dela. Então, o adulto, através das brincadeiras, a criança interpreta como: não, qualquer adulto, eu sou criança, o adulto ele tem direito de vir me pegar no colo, me dar um beijo, me dar um cheiro, fazer uma brincadeira, fazer cócegas, então não está acontecendo nada demais. E o nosso trabalho, então, é facilitar para a criança. Posso dar um beijo, posso pegar no colo, posso dar um abraço? Posso. Quem pode? A criança tem que saber quem pode. Começa justamente aí, na mudança do olhar que nós direcionamos para a criança. Ela é um objeto
Ela é um alguém que está ali e que eu tenho direitos sobre ela, ou ela é uma pessoa? Ou ela já é alguém que tem direitos de dizer sim, de dizer não, de dizer agora não? Quando eu olho para a criança como uma pessoa, eu entendo que ela tem limites e que eu preciso respeitar esses limites. Como que você indica que a gente converse sobre o toque? O toque bom ou o toque mal, ou o toque sim e o toque não? Como é que a criança vai entender o limite de quando o toque está passando do limite? O toque, quando eu uso a expressão de toque bom e toque mal, por que não é adequado usar essas expressões? Porque nem sempre o toque abusivo é um toque que vai causar dor. Então, como que a gente vai trabalhar o toque com a criança? Vamos lá numa situação assim, vamos dar um exemplo. Então, filho, olha, a mamãe agora tá limpando aqui a sua parte íntima, é assim que limpa, ó, tem que ser rapidinho, com cuidado, essa parte é muito sensível. Agora, deixa a mamãe te falar uma coisa. Não deixe ninguém se aproximar aqui da sua parte íntima com um beijo, com cócega, querendo fazer carinho, porque nas partes íntimas não pode. É toque do não. Essa informação que vem repetidas vezes, em vários banhos, na convivência com a criança, ela internaliza essa mensagem. Então a forma correta de falar sobre o abuso com as crianças é não falando sobre o abuso, mas sim ensinando um comportamento correto e a autonomia e o respeito que não só nós, mas que ela também tem que ter com o próprio corpo. Exatamente, porque a gente corre o risco de aterrorizar a criança. E acordar para uma coisa que ela ainda não está preparada para ouvir, né? Isso, então a criança fica aterrorizada. Ontem eu li uma frase muito interessante que dizia assim, o navio ele está bem mais seguro no porto, mas não foi para isso que os navios foram feitos. Então, a criança, ela precisa brincar, ela precisa ter contato com outras pessoas, ela não vai estar, mesmo que a gente queira, 24 horas sob os nossos olhos. Claro que o pai e a mãe não vai simplesmente dar uma orientação para a criança e dizer, agora você pode ir em qualquer lugar porque você sabe se proteger. Não é assim. Proteger a criança contra o abuso é um dever de todos. Então, tem a parte que os pais precisam desempenhar, tem esse empoderamento que nós precisamos fornecer às crianças para que elas saibam se proteger, e a sociedade ao redor, todos ao redor, também precisam desenvolver um olhar atento. Então, é um trabalho de todos. Nós não podemos concentrar na criança a responsabilidade de se defender. Então, olha, eu orientei a criança, o abuso aconteceu, então errada foi ela que não conseguiu, que não falou nada. Não é bem por aí. Mas a gente não pode trabalhar com terror. As partes íntimas ficam vestidas. Ninguém pode mexer ou dar palpite. Na hora do banho, quem cuida de você pode ver. Mas carinho ou cócega nas partes íntimas, ninguém pode fazer. Sobre o seu corpo. Para sua proteção. Você pode dizer não. Não deixem que tirem fotos suas sem sua permissão. Pode ser um amigo, um parente, um vizinho. A força não pode dar colo, carinho ou beijinho. Vamos falar agora sobre os sinais que as crianças apresentam, as crianças que estão sendo vítimas de abuso. Que tipo de sinal que a gente pode perceber, muitas vezes é nas entrelinhas, no comportamento da criança, acredito eu, e por que a gente não deve, suspeitando que tem alguma coisa errada, por que a gente não deve diretamente perguntar para essa criança ou afirmar para essa criança se ela está sendo vítima de abuso? Sobre os sinais, né, os sintomas que a criança tem quando está sofrendo um abuso sexual, é importante a gente entender o seguinte: a criança sempre vai dizer do abuso que ela sofre, mas nem sempre será de forma verbal. Então, se era uma criança que falava, que brincava, e agora essa criança está isolada, essa criança recusa a brincadeira, essa criança se mostra triste, ela prefere ficar sozinha, alguma coisa está errada. Então, nenhum sintoma, nenhum sinal que a criança emite pode ser negligenciado por nós adultos. Sobre sintomas físicos, a gente tem que entender que nem todo abuso sexual deixa marcas físicas. E é justamente aí onde as pessoas mais procuram. Ah, mas não tem nada. Ah, é só fazer um exame. É só fazer um exame que sabe que a criança foi abusada ou não. Abuso sexual, existe abuso sexual com contato físico e sem contato físico. Então, percebeu qualquer mudança no comportamento da criança, precisa ser investigado. Que tipo de atitude, a primeira providência que os pais, que os cuidadores, que os educadores devem tomar quando desconfiar que a criança está sofrendo algum tipo de abuso, em vez de chegar e perguntar diretamente para a criança se isso está acontecendo? Por que não é legal a gente chegar para a criança e perguntar diretamente se ela está sofrendo ou não abuso sexual? Então,
O que fazer quando estou suspeitando que uma criança esteja sofrendo abuso sexual? Comece entendendo o que não fazer. Se essa criança estiver sofrendo um abuso sexual, ela já é uma criança ferida. Ela já é uma criança machucada. E a forma como a gente se aproxima dela pode causar um dano secundário. Então, se eu suspeito ou se eu tenho uma confirmação de que uma criança está sendo vítima de abuso sexual, a minha primeira preocupação é: essa criança não está conseguindo pedir ajuda. Eu preciso me colocar diante dessa criança como um lugar seguro. É comprovado nos estudos, nas pesquisas, nos livros que a gente estuda sobre abuso sexual que, quando uma criança sofre abuso sexual, mas ela é devidamente amparada, os efeitos minimizam. Depois que foi confirmado o abuso, como acolher essa criança, então, para que ela não sinta culpa por aquilo? Quando a gente está com a criança e a gente sabe que ela sofreu um abuso sexual, a gente suspeita, mas ela não disse com todas as palavras, a gente precisa explicar para essa criança a realidade do abuso nesse sentido. Olha, você é só uma criança. Você não tem condições, não tinha condições de fazer nada. Dizer para a criança que ela não tem culpa nenhuma é tirar um fardo enorme das costas dela e dar atenção ao que ela fala. Não ficar perguntando para a criança como foi, aonde ele pegava, o que ele fazia. Isso não são perguntas que a gente tem que fazer para a criança. A gente vai revitimizar a criança. Então, se ela falar alguma coisa, a gente vai olhar no olho dessa criança, a gente vai dizer: eu te entendo, a gente vai oferecer um abraço, a gente vai dizer: acredito em você, eu acredito em tudo que você está me dizendo. E essa sensação que é transmitida para a criança de que, puxa, alguém é por mim, é o que eu disse antes, minimiza. É o amparo adequado que essa criança precisa. Roseli, muito obrigada pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. Realmente um assunto absolutamente necessário. E quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente quebra o tabu, né? Para que as famílias realmente tragam luz para esse assunto e que a gente consiga cada vez mais proteger as nossas crianças. Eu que agradeço, fico muito feliz com a oportunidade de a gente poder espalhar essa mensagem que salva, né? Que salva muitas crianças, e a gente precisa realmente lutar para que o abuso sexual, a gente não se sinta impotente diante da realidade do abuso, mas para que a gente entenda que nós podemos fazer muito para proteger as crianças. Fale quanto antes, fale bem depressa. Não guarde segredo! A ideia não é essa. Se algo estranho acontecer, Existe uma base para correr! Todinha arrepiada eu tô com esse finalzinho desse VT, coisa mais linda, Crianças gente. maravilhosas, gente. Vamos agradecer a todas elas que participaram de forma tão fofa. Primeiro ao Henrique, né, que editou brilhantemente esse VT, que ficou muito legal. Obrigada, Henrique, pela dedicação. A Maria Eduarda participou, Luísa, Gabriela, Diego, Luna, Otávio, Gabriel, Isadora, Beatriz, Isabela, Ariadne, Stephanie, Eric, Alícia, Liz, Edson, João Pedro, Iago, Pedro, Theo e Lívia. Que riqueza. São as nossas riquezas que participaram e deram um recado também. E muito obrigada mais uma vez a Roseli Mendonça, que é escritora. Não é difícil de encontrar, você pode dar um Google e procurar pelo Meu Corpo, Meu Corpinho, uma literatura necessária para todos os pais educadores também, da editora Matrescência. Você pode já começar a seguir através do Instagram, lá tem todo o caminho para você adquirir o livro, @meucorpo.meucorpinho. Muito bom. Muito Aprender bom. desde cedo que é nosso. Sim, certeza. Adorei a pauta, viu? Parabéns pela entrevista.